vamos ao nosso... Ok, errado. Ao nosso script. O que nós vamos ver hoje? Certo? Primeiro, vamos entender o que é a avaliação do jogo do bicho, que é o tópico você está aqui. Nós já trabalhamos inicialmente o ciclo de vida, que é a visão do todo da atuação do APF, como é que ocorre a nomeação do APF, que ocorre no momento anterior à atuação propriamente dita dele. Vimos, inclusive, como é que ocorre o acompanhamento durante a execução das ações. Vocês viram com o Marcelo como é que ocorre a motivação do APF e do assessorado pelo APF. E vamos ver o próximo passo desse processo, desse ciclo, que é a avaliação. Então, nós vamos tentar localizar o que vamos ver dentro do todo. Segundo ponto é entender o que faz uma avaliação ser adequada, uma avaliação de competência ser adequada. E tem 3 subtópicos. Toda avaliação deve ser contínua, e é algo que nós vimos já no vídeo 3, nós tratamos de acompanhamento, então eu não vou deter muito tempo quanto a isso. Segundo ponto, toda avaliação deve considerar os parâmetros de análise. E terceiro ponto, toda avaliação deve ser vista como um instrumento educativo, que é algo que muitos vão conhecer como a ideia de avaliação formativa, certo? Terceiro ponto é algo um pouco mais prático sobre como você vai fazer a avaliação no dia a dia, com uma coleta de informações, conversas, controles e continuidade. Eu escolhi tudo começado com COP por alguma razão que eu não sei agora qual é. E, por fim, como ocorre a conclusão do nível, né? Que é vamos dizer, um ponto importante de uma avaliação específica, apesar de não ser o ponto final de absolutamente nada, né? Isso aí é um ponto marcante, mas eu vou dar um spoiler para vocês. No processo de formação de adultos, não existe final. Primeiro ponto, onde é que nós estamos, certo? Foque inicialmente no roxo, nós vamos fazer a avaliação, ele é um momento que se relaciona com o futuro e é um momento que se relaciona com o presente, certo? A gente vai entender isso no final da apresentação, em relação a esse, que é o ciclo de vida, certo? Lembram do ciclo de vida, certo? Se vocês precisarem lembrar alguma coisa quanto à questão sobre como funciona a formação de adultos, é o ciclo de vida. Então, já vimos sobre acompanhamento. A avaliação, vocês veem que tem 2 setas. Tem uma seta que vai para baixo e tem uma seta que vai para o lado. A seta que vai para baixo é a avaliação do dia a dia que vai gerar o seu desenvolvimento contínuo, certo? E ela vai redundar num planejamento, num plano pessoal de formação, que vocês vão ver no próximo vídeo com o Marcelo, certo? E tem uma avaliação um pouco mais fundamental, que vai ser de um final de um ciclo, que vai gerar uma decisão para o futuro, de reconhecimento, de renovação, de realocação, de decisão onde é que eu me encaixo no jogo do bicho, certo? Toda avaliação, ela deve ser calcada, ela é fundamentada num acompanhamento bem feito, certo? Você não vai conseguir avaliar se você não conseguiu acompanhar o cara. Isso aqui é a nossa premissa, certo? Então, por isso que essa nossa conversa, ela não está no começo dos nossos webinários. Por isso que a gente tratou primeiro de acompanhamento. E por isso que o plano pessoal vai vir depois de avaliação. Tudo isso aqui está encadeado numa ordem lógica, certo? Então, eu não consegui ver o webinário de 2 semanas atrás. Beleza, você vai entender boa parte do que eu vou dizer aqui. O que você não vai conseguir entender porque eu falo rápido ou porque eu falo coisas não inteligíveis. Mas dá para entender, mas você vai conseguir compreender melhor o todo se você vê também o webinário de acompanhamento, de motivação, que conversa com o de acompanhamento, são coisas indissociáveis, certo? Para entender o encadear das coisas. Certo? Em relação à conexão entre a avaliação e o acompanhamento, a avaliação como decorrente do seu processo de acompanhamento, vocês conseguem entender essa premissa, certo? Vamos entender primeiro o que é que tem que ter numa avaliação, para depois a gente partir para o específico, certo?
E são 3 itens. Toda avaliação deve ser contínua. Esse aqui vocês já viram, tá? Eu copiei e colei a mesma citação que eu fiz na aula 3. Nossa avaliação, lembrando para vocês, nós vamos ver isso com mais devagar daqui a pouco. Mas nós avaliamos competências, certo? Todo mundo deve lembrar de como funciona o nosso programa de competências, habilidades e atitudes, certo? Eu imagino que todo mundo lembre que nós avaliamos competências, certo? Isso aqui, alguém não está seguro com essa premissa? Todo mundo entende a premissa que nós avaliamos competências? Isso, o chá. O que é que isso significa? Quer dizer que eu estou vendo no meu assessorado comportamentos. Todo comportamento vai ser visto a partir de uma série de atos. Um ato não faz um comportamento. Uma omissão não diz que a pessoa é preguiçosa ou desleixada. Uma ação não diz que ela é proativa. É uma série de ações, omissões, que vai me fazer gerar uma conclusão sobre um comportamento. No caso, uma competência. Certo? Então, toda avaliação deve ser contínua. Eu devo estar acompanhando ele por um período de tempo específico, alongado, com uma série de interações, de observações, de contatos, de conversas, que me permitam traçar um comportamento, uma competência. Certo? Isso a gente já viu com calma, então eu vou me dar o luxo de passar adiante. Para a segunda, eu vou pedir que vocês peguem canetas e papéis, certo? Quem não puder desenhar, imagine. Eu vou colocar aqui o tempo. Está escrito 1 minuto, eu vou dar 3 minutos para vocês desenharem a manga. 2 minutos para desenharem a manga. É incrível como uma palavra tem muitos significados, né? Se eu disser que eu quero uma manga, eu posso querer de vocês uma manga de camisa. Eu posso querer de vocês uma manga fruta. Eu posso querer de vocês, aos nordestinos, vão entender manga como do verbo mangar. Né? Eu mango, tu mangas, ele manga, mangar de alguém. Se eu tivesse um acento, seria um mangá, uma revista, né? Manga de rede. Tem muitas possibilidades, se eu quiser uma manga, né? Se eu disser que eu quero uma palavra, se eu quero de você compromisso, muitas coisas podem significar compromisso. A manga pode ser a manga de uma camisa, pode ser a manga de uma camisa escoteira, pode ser a manga de uma camisa de um escoteiro que seja com distintivos ou sem distintivos. Eu posso pedir uma manga fatiada, posso pedir uma manga inteira, certo? E, obviamente, isso vai gerar um resultado diferente. Vocês provavelmente, olhem a foto da manga, vocês provavelmente pegaram a manga de trás, né? A manga completa, que é uma bola, mais simples, mais fácil de fazer. Correto? Eu imagino que a maioria tenha feito isso. Se alguém tiver feito a manga cortada, eu sugiro se tratar. Ou então entrar num curso, numa competição de arte, né? Mas eu te disser, olha, eu quero que você analise ou que você avalie seu compromisso ou o seu trabalho em equipe. É que nem eu te pedi para desenhar uma manga, certo? Eu estou te falando uma palavra que aparentemente tem um significado que você conhece, tem muitos significados que você conhece, e você não sabe absolutamente o que fazer com aquilo, certo? E aí vamos voltar, então, ao seu papel e à sua caneta, e vamos estabelecer um contraponto. No mesmo 1 minuto e meio, eu quero que vocês desenhem a manga direita de um lobinho cruzeiro do sul que utiliza o vestuário. Certo? O que eu quero que vocês vejam? Eu quero que vocês vejam os desenhos. Enquanto vocês estavam fazendo os desenhos, em qual dos dois você sentia
que estava fazendo... Esse aqui é o da manga esquerda, tá, gente? Eu não coloquei o da manga direita. Essa não é a cola da manga direita. Essa é da esquerda. Certo? Em qual dos dois você achava que estava fazendo um trabalho mais correto, de acordo com o que eu estava pedindo? Você sentia segurança que o que você estava fazendo é o que eu estava pedindo? No primeiro pedido ou no segundo pedido? Segundo pedido, né? Segundo pedido, segundo pedido, segundo pedido. O Aurélio, primeiro pedido. Segundo pedido. Maria, do segundo pedido. Certo? Segunda pergunta. Qual dos dois desenhos tem mais detalhes? Não é o mais bonito, não é o que você se orgulha, mas o que tem mais detalhes. Segundo. Certo? Camisa. Muito bem. Ok. O que a gente tem que entender? O nosso segunda premissa. Toda avaliação deve tomar por base uma referência, um parâmetro, certo? E aí a gente usa a palavra controle. A palavra controle vem de duas palavras, acho que francesas, né? De compte, que é contra, role, que é um modelo, certo? Contra modelo. Todo controle, toda avaliação é a comparação entre o que você está fazendo e um referencial, um modelo, certo? Naturalmente, toda vez que você avalia alguém, você está comparando ele a um modelo que você tem. Idealizado, pode ser você, pode ser um exemplo que você tenha. É sempre assim, certo? Você não vai fazer uma avaliação com base no nada. Você tem que sempre ter um parâmetro, certo? E quanto mais específico for o seu parâmetro, quanto mais objetivo for o seu parâmetro, quanto mais detalhado for o seu parâmetro, melhor é a sua própria avaliação, é melhor o seu resultado. No caso, melhor, mais detalhado é o seu desenho. Quanto mais detalhada é a sua avaliação, mais ela é capaz de... E a gente vai ver isso no próximo item. Ok? Então, toda avaliação que a gente deve fazer de competências, ela deve centrar nos parâmetros que nós temos de trabalhar. E aí eu dirijo vocês ao nosso material. Nosso material é cheio de parâmetros. Na verdade, a criação, a revolução feita nos livrinhos, mais nos livrinhos das rotas de aprendizagem, a revolução é de fornecer parâmetros, certo? Essas tabelas de comportamentos desejados, resultados esperados, descritivos do grau de desenvolvimento, nada mais são do que parâmetros para que você, a PF, consiga entender que, olha, meu assessorado, no nível preliminar dele, esse aqui é a de compromisso. Ele deveria observar e aprender com os demais. Um comportamento, eu consigo comparar mais ou menos. Ah, é difícil comparar esse comportamento? Tá, mas ele é comprometido com seus processos de atualização? Eles têm APFs, então é um indicativo de que está... A principal evolução do sistema, e a palavra é essa, revolução, é de te dar uma cacetada de instrumentos para você ser capaz de comparar o que você está vendo com o parâmetro que você tem, que no final das contas é esse descritivo, que é a competência. Expressa interesse e comprometimento com sua capacitação para a função que exerce. Por isso, você pode ser a pessoa mais experiente do mundo. E muitos aqui são, certo? Muitas pessoas aqui foram lobinhos de Baden-Powell. Independentemente disso, é importante tornar objetivo o seu parâmetro de avaliação, certo? É importante você comparar não com o que você... não, eu sinto que você está preparado. Não é assim, gente. Certo? Então, valorize os parâmetros. Valorizar parâmetros detalhados te dá avaliações melhores. Esse é o segundo ponto que toda avaliação tem que ter. A avaliação deve considerar os parâmetros. Os comportamentos desejados, comportamentos do assessorado devem ser comparados aos comportamentos desejados, os resultados comparados com os resultados esperados, para saber se a competência importa. E note que eu não falei absolutamente nada da última coluna, certo? Das atividades de desenvolvimento. E a gente vai chegar lá. E eu acho que a gente vai chegar lá agora. Muito bem. Toda avaliação deve ser um instrumento educativo. E eu quero que vocês embarquem comigo numa sessão nostalgia
nos tempos que nós estávamos na escola, aquela nossa escola estereotipada. Lembrem, então, daquele momento da escola, somente ensino médio, preparação na época para o vestibular, que tinha que ser a nota boa, e aí via a prova. A prova era a avaliação. A prova, você via... A prova era um instrumento educativo? Você hoje, você via a prova como instrumento educativo? Não, né? Punitivo? Não necessariamente. Avaliação vista como um processo avaliativo no sentido de certificador, certo? Ele olha para trás. Ele é retrospectivo. É muito comum você associar a avaliação a um processo retrospectivo. Você tira uma foto do que você fez, tica e diz que eu atesto que você fez X, Y, Z. Certo? E nada é feito com essa informação. Essa avaliação, ela não é um instrumento educativo, ela é o fim. Como a gente viu, não existe fim na formação de adultos. Então, esse tipo de avaliação que olha para trás e que é o fim de um processo, ela não nos serve. De hipótese alguma, ela não nos serve. Certo? Então, quando a gente entende a avaliação ela tem que ser um instrumento. Como é a conversa, como é um instrumento, um momento de formação como ele, a avaliação ela tem que ser vista como um instrumento educativo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que devemos nos revoltar contra as pranchetas. Devemos nos rebelar contra os checklists, certo? E aí eu volto para este ponto, e aí eu vou falar da última coluna, certo? O que eu quero dizer com revolta aos checklists? Pergunta que denuncia a idade. Quem aqui é da época das etapas de classe? Nas etapas de classe, você fazia umas trecos e alguém ia lá e ticava os seus trecos, né? Era um processo muito simples. Você falava umas coisas, você decorava o hino alerta, e se você cantasse, você era ticado esta etapa na sua vida, certo? E aí, dão testemunhas que vão confirmar o que eu estou dizendo, certo? Isso era um checklist. A avaliação era estritamente retrospectiva. Você fez tudo, eu certifico que você fez tudo, então você é um escoteiro, primeira classe, segunda classe, ou sem eficiência 1, eficiência 2. Certo? E aí veio esse modelo, muita coisa rolou no mundo. Quando a gente veio para os jovens, voltou para os jovens uma série de itens, certo? Um mapa, por exemplo. Aí a gente vai falar do mapa, certo? Veio os itens. Só que os itens vieram sozinhos? Não, né? Aqueles itens das etapas de classe, eles não foram gerados por pessoas que ficaram pensando em vamos pensar em 150 formas de maltratar nossos jovens? Vamos focar eles para pular de um pé só e fazer um 8? Não, foi feito estudos para pensar em atividades com ideia de competência objetivos educacionais. Isso não foi fora do sistema, eles não geraram esses objetivos. Só que ninguém sabia disso. Só fazia as atividades, o cara que estava na ponta aplicando as atividades não fazia ideia para que servia aquilo. Só fazia as atividades, porque as atividades eram importantes. E certificava que as atividades estavam feitas. Certo? E aí veio esse daqui. As atividades estão lá no final, no universo de uma coluna imensa, ela ocupa menos de um quarto da tabela, que vai interessar o comportamento, o descritivo do grau de desenvolvimento, a competência, os resultados, e aí no final tem umas atividades aí que você pode fazer, você pode substituir também. Certo? Essa aqui é a grande diferença, eu entender as atividades como dentro do todo e eu entender as atividades como um checklist. Ok? Porque o que vai acontecer? Quando eu avaliar essas atividades, por exemplo, eu participei do curso preliminar. Quando eu for avaliar essas atividades, o slide, não, o slide é esse mesmo. Quando eu for avaliar essas atividades, por exemplo, de participar do curso preliminar, a atividade em si, ela é só
o início para eu discutir o comportamento, o resultado descritivo do grau de desenvolvimento. Certo? E em que ela vai ser um instrumento educativo? Eu dirijo a vocês para o terceiro ponto. Eu vou avaliar sempre para uma ação. E aí eu tenho que ver, eu vou avaliar sempre olhando para o futuro. Eu vou ver o que você fez para melhorar o futuro, certo? E aí, voltando. Toda avaliação, olhando o círculo, no final das contas, ele vai acabar no desenvolvimento da tarefa, certo? Toda avaliação deve acabar no desenvolvimento da tarefa. Ele vai gerar um planejamento de uma melhoria que vai ser incorporada à tarefa e vai melhorar a tarefa. Certo? Então, essa é a principal, vamos chamar assim, revolução que eu peço desse terceiro ponto. Para que uma avaliação, para que essa avaliação seja um instrumento educativo, eu preciso que ela seja feita pensando no futuro. Como eu vou avaliar e como eu vou fazer essa avaliação para melhorar a minha atividade no futuro. Certo? Então, por exemplo, e aí vamos pensar em mapa. Qual é o problema do mapa? Nenhum. O problema do mapa é o mesmo problema de um machado. Machados são perigosos? De certa forma, são. O que você tem que fazer com um machado? Quando os seus jovens querem usar a machadinha, o que você faz antes deles usarem a machadinha? É uma pergunta. Instrução, ensina, orienta, instrução, ensina, orientação. Você primeiro, o machado é um instrumento. Eu realmente faço uma correção. Não é que não tenha nenhum problema no mapa. O mapa, obviamente, tem problemas, certo? Mas o que eu estou querendo dizer, o problema principal não é tanto o mapa, mas a nossa utilização do mapa. Então, antes de nós culparmos o instrumento, nós temos que entender que é um instrumento. Ok? Qual é o principal problema do mapa? Ou da forma que nós utilizamos o mapa? O mapa, pela forma como ele é desenhado, ele dá uma ênfase muito grande à atividade de desenvolvimento em detrimento dos outros 3 pontos da tabela. Mas para que a avaliação seja efetivamente útil, é mais importante que eu discuta com o assessorado qual o comportamento dele, qual o resultado que eu quero dele e como ele deve melhorar. É mais importante isso do que eu ficar ticando em uma série de coisas, certo? O mapa deve ser visto como o início do processo de avaliação. Ele tem, como a Carmen falou, ele tem lá os dados, mas você não pode considerar ele como o final do processo. Como é que eu recomendo que você utilize o mapa? O cara, ele vai ticar o que ele fez no mapa, você pode avalizar ou não? Pode avalizar, pode não avalizar, mas independentemente do que ele ticou, o que ele tiver ticado vai apenas servir de mote para que você chame uma conversa e discuta com ele aquele item que ele entende que fez. E você vai discutir com ele o que ele entende que fez, usando a atividade como início de conversa, mas discutindo com ele a competência, certo? Os comportamentos, os resultados. Nós não podemos ver o mapa como um checklist, porque senão a gente vai ter um problema muito grande. Certo? E não depende, obviamente, só do mapa para fazer o seu trabalho. Mas o que eu quero passar como lição é justamente isso. Vejam a avaliação como mais um instrumento, não só como, eu fiz tudo, agora eu vou só ticar um bocado de coisa. Não façam isso, por favor. E aí eu trago uma citação do Perrendo, eu gosto muito dele, tá? E ele vai falar um pouco sobre a avaliação formativa, ele vai dizer o seguinte, é formativa toda avaliação que ajuda o aluno a aprender e a se desenvolver,
ou melhor, que participa da regulação das aprendizagens, do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. Uma avaliação que entenda o que o aluno precisa fazer, que dê para ele uma noção de tudo, que dê para ele sentido do que ele precisa melhorar. Isso é uma avaliação adequada, não uma avaliação que certifica que ele está no nível A, B, C ou D. O nível é o que menos importa, certo? Por isso que eu digo que a avaliação não tem fim. Ah, você chegou no nível básico, no nível intermediário, no nível avançado, ótimo, é um marco. Isso deve ser celebrado. Mas o que é mais importante é o seu comportamento. É o que você faz para honrar o nível que você tem, não o nível que você tem. O seu certificado não é o seu comportamento. Não é o seu certificado que vai educar as pessoas, é o seu comportamento, é o seu exemplo. Certo? E a avaliação deve ser um instrumento para esse fim. Isso é essencial, gente. Não vejam a avaliação como um checklist que você vai ficar ticando. Se para isso vocês devem abandonar o uso do mapa, então abandonem. Não estou dizendo que deve ser feito, estou dizendo só que é uma possibilidade. Alguns usam o mapa diretamente e conseguem fazer a conversa, outros não utilizam. Mas é importante ter essa visão da avaliação como um todo, certo? Então, resumindo, a avaliação ela deve ser contínua, resultado de um processo de acompanhamento decorrente de vários atos feitos num tempo. A avaliação ela deve tomar por conta parâmetros objetivos, parâmetros dos comportamentos desejados, o descritivo da competência, os resultados esperados, que foram decorrentes de debates, que estão escritos, que estão mastigados para você. Não tome por conta conceitos como a maturidade, você não está pronto, não. Avalie conforme o seu parâmetro. A avaliação vai ser tão boa, tão mais detalhada, tão melhor quanto é o seu parâmetro. E sendo uma avaliação muito boa e muito detalhada, ela vai ser um ótimo instrumento educativo para a evolução futura do adulto. Toda avaliação deve ser um instrumento educativo. Toda avaliação deve ser para um agir futuro. Toda avaliação deve melhorar o futuro. Se a avaliação não é capaz de melhorar o futuro, ela foi uma avaliação mal feita. Certo? Se você não foi capaz de gerar, no seu processo de avaliação, uma dúvida, uma instigação ou um melhoramento no seu assessorado, o processo de avaliação foi mal feito. Porque o seu objetivo aqui não é de certificar nada. O seu objetivo aqui é de induzir uma formação permanente. E essa formação permanente, ela é, como diz o nome, permanente. Certo? Beleza? Hugo, posso falar um pouquinho? Surgiu no chat uma série de questionamentos e observações sobre o mapa, né? Acho que essas pessoas que fizeram essas observações só conhecem a listagem de atividades. Mas nós temos no mapa, se você clica lá em cima no izinho, no i pequenininho, i de informações, né? Lá tem as competências, tem os resultados esperados e os comportamentos desejados. O mesmo texto que está no livrinho das rotas e competências está também no mapa, tá? Então, o mapa é uma transcrição do livrinho. Aparece inicialmente apenas as atividades. Mas essas atividades, elas estão linkadas aos comportamentos e aos resultados e à competência. Tá bom? Ok? No mapa adulto. Nós estamos falando do mapa adulto. Nós estamos falando aqui da formação do adulto, da avaliação das rotas de aprendizagem dos adultos para a conquista dos níveis. Tendo esses parâmetros, vamos pensar como é que isso acontece na prática, certo? Uma avaliação. Primeiro ponto. Você tem que formar um convencimento sobre como que está o assessorado, certo? Como é que ele está em termos de comportamento. E aí vem a ideia da coleta de informações. A informação pode vir de qualquer canto, tá, gente? Você pode obter informações
de outras pessoas, pode obter informações de observação, pode obter informações do local onde ele está inserido, ele vai para um curso, fala com o diretor do curso, mas eu tenho que ver com meus olhos. Se você vê com seus olhos, então você está lascado, né? Porque você não é onipresente, você não está em todo canto. Tira essa. Tenta afirmar como é que ele está com outras pessoas, redes sociais, uma boa ideia, enfim. Tenta ver como é que ele é, como é que é o comportamento dele, como é que você pensa que ele é em relação aos seus parâmetros, comportamentos desejados, aos resultados esperados, é o descritivo no final das contas, certo? Então, como é que anda a tropa dele, como é que ele se comporta dentro da tropa, certo? Esse é o principal. Tendo isso, e aí o mapa se insere nessa ideia de coleta de informações, tá, gente? O mapa não é o fim em si mesmo. Ele vai te dar os itens que ele acha que fez, certo? O que ele fez, você vai e valida. Então, a coleta de informações, você vai entender, olha, ele lê o capítulo tal, então é um indicativo de que talvez ele tenha um comportamento adequado, XYZ, ou talvez não tenha, certo? É uma coleta de informação, é mais uma informação para você fazer o todo, certo? Municiado dessas informações, você vai conversar com o cara. Ninguém vai fazer a avaliação só com mensagem de WhatsApp e resto. Você tem que conversar, nem que seja conversar no telefone. E aí você vai conversar sobre isso, por exemplo, compreensão do programa educativo. E aí você vai perguntar para ele. A principal avaliação que a gente tem, antes disso, uma pergunta. E nessa pergunta, o Marcelo Elias está proibido de responder. Qual é o nosso propósito? Autonomia, muito obrigado. Autonomia, certo? Se nosso principal propósito é autonomia, nós somos exemplos, nossa autonomia é fundamental. Então, a principal fonte de avaliação que eu devo considerar é a autoavaliação. O principal ponto de avaliação que eu devo considerar é a autoavaliação. Mas ele vai sempre se vender como o mais importante. Não interessa, gente. O que nós queremos não é desenvolver todo mundo. O que nós queremos é desenvolver autonomia para que todo mundo se desenvolva. É um pouquinho diferente. Certo? Então, eu vou municiá-lo dessas informações, eu vou perguntar para ele, olha só, nível preliminar, o comportamento X conhece as características gerais do programa educativo. O que você conhece do programa educativo? Como é que foi, como é que está sendo a sua integração no programa educativo? Eu tenho alguma dúvida? Ele vai lá e fala. E vai fazer sua autoavaliação quanto a isso. E essa autoavaliação vai se ligar ao que você já tem. E você vai levar a informação para algum canto. Se você concorda com o que ele fala, você vai dizer, não, concordo, realmente você melhorou muito nesse ponto, você tem que enfatizar esse ponto, continuar estudando, força tal coisa, você vai precisar muito trabalhar a ideia de ciclo que você está começando a trabalhar agora para o nível intermediário, sempre pensando em atuação futura. Se eu discordo, não, eu não acho que você trabalha bem em jogos, você tem que pensar em jogos que sejam mais inclusivos, você pensa em muitos jogos que sejam rala, mas rala não é para todo mundo, a gente tem que variar, a gente tem que pensar em atividades atraentes e variadas. Eu faço um contraponto a uma avaliação dele, novamente, pensando no futuro, e faço uma avaliação dele, certo? Eu vou fazer esse processo de bate e volta até que todas as competências sejam feitas. Mas as atividades vão estar lá no final. Vocês vão ver isso muito mais no próximo webinário. Vocês vão ver no final, quando a gente for pensar, tá, meu querido APF, o que é que eu vou fazer então? Tá, então vai ficar de, aspas, tarefa de casa, fazer XYZ para melhorar XYZ. Aí vocês vão ver as sugestões, você vai ver as tarefas que são fixas, como algum norte para te ajudar. Mas o processo de evolução é sempre a comparação entre o comportamento que você está vendo e o comportamento que deve ser. Você está vendo vai ser comparado com o comportamento que ele está vendo de si mesmo. Certo? Como seu objetivo não é só certificar, é muito importante que ele seja convencido
de que o comportamento dele é certo ou errado. Eu ouço muita pergunta dizendo, chefe, isso relacionado a jovem, mas se aplica também a adulto. Chefe, se eu entendo que fulano de tal cumpriu essa competência, mas se eu entendo que ele não cumpriu, mas o fulano de tal entende que cumpriu, que opinião que prevalece? Essa pergunta, ela tem um erro de premissa, certo? Porque essa pergunta parte do pressuposto que o meu objetivo vai certificar. Se o meu objetivo fosse certificar, eu teria que certificar que ele cumpriu ou não aquela competência. Aí, quem certificava é quem garantia. Meu objetivo não é certificar, o meu objetivo é gerar autonomia, certo? Então, se eu tenho uma divergência entre eu e ele sobre o objetivo de uma competência, eu tenho que gerar um convencimento, certo? Eu tenho que conversar com ele até a gente chegar num denominador comum em relação a um determinado comportamento, certo? Ah, mas ele é intransigente e não consegue chegar num comportamento... Aí você tem que discutir até a própria capacidade do jovem, a própria vontade do jovem de trabalhar com a autonomia, né? A própria vontade de escutar o outro, do lobinho, de escutar os velhos lobos, de ser obediente, disciplinado, enfim. Mas esse é o entendimento. Eu discordo do meu assessorado, então a gente vai discutir até a gente chegar num consenso. Eu vou tentar convencer ele vai tentar me convencer, e a gente vai chegar num consenso sobre qual comportamento que a gente tem e o que deve ser feito. Porque, no final das contas, eu quero que ele se conscientize dos erros que ele tem que fazer para ele ser capaz de melhorar a si mesmo. Porque esse é o nosso objetivo. Meu objetivo não é dizer, você cumpriu e botar lá um carimbo de cumpriu ou não cumpriu. Certo? É um problema de premissa. Deu para entender? E isso é o que você vai acontecer, que você vai fazer no dia a dia. Você pode escolher uma competência por dia, 2, 3. Os itens que ele marcou no mapa que você recebeu vão ser indicativos da temática daquela reunião. E você vai seguindo. Você vai ticar um de cada vez, até chegar um momento em que você vai ticar todas as competências. Mas esse é o processo. Cada dia, uma temática diferente, sempre conversando e avaliando um comportamento, uma competência, uma capacidade de se virar a uma determinada situação e fazendo uma avaliação que seja útil para que ele consiga melhorar a sua futura. Certo? Muito bem. E aí, o último ponto. Como eu falei, o processo de conclusão de nível, ele deve ser visto como algo, certo? Natural no sentido de que não tem absolutamente nada demais. Você vai continuar fazendo essa avaliação, esse bate-volta, até o momento que não vai ter mais o que você avaliar naquela lista de atividades do nível. Novamente, eu repito a exaustão, processo de formação, ele é permanente para todo sempre. Mas aos níveis, eles têm sua listagem específica de competências a serem analisadas. Você vai ficar fazendo essa avaliação temática até que você cumpriu todas, certo? Cumpriu todas as competências, você diz, olha só, Jazinho, você cumpriu todas, não é legal? Não tinha notado. Pois é, também, coisa interessante, né? Me dá meu lenço? Não, cara pálida. O que eu recomendo? Assim como com o jovem, todo momento, nesse processo de formação, é importante que todo momento seja marcante, certo? Então, o que eu sugiro? Marque uma conversinha com ele e faça uma avaliação global, certo? Se não me engano, na política nacional, eles têm mais ou menos um perfil que se espera dos níveis. E você tem, pelos descritivos da competência, uma ideia de cada um dos tópicos. Então, selecione algumas que você entende que são mais importantes de você conversar com ele, ou então tente conversar com ele sobre o processo evolutivo. É importante que ele verbalize algo que a gente conversou muito no seu webinário. Verbalizar alguma percepção interna torna a compreensão dessa percepção melhor. Então,
Dá a oportunidade dele verbalizar o que você entende que você evoluiu nesse período, desde o curso avançado, ou então desde que a gente começou o assessoramento, certo? Eu notei que você tinha dificuldades em tais pontos X, Y, Z quando nós começamos. Como é que você se sente agora? Quais são as dificuldades que você vê para o futuro? Novamente, a evolução, a avaliação como um processo que tem da utilidade futura, sempre. Até agora, sempre. Tem essa conversa global. Provável que essa conversa vá modificar seu entendimento sobre se vale a conclusão de nível? Provavelmente não. Ela só vai mudar o seu entendimento se você tiver feito alguma besteira antes, né? Se você tiver feito uma besteira muito grande em alguma competência anterior, é o momento para você detectar aquilo. Mas provavelmente, se você fez tudo certinho em relação a essas conversas são frequentes, provavelmente ela vai ser certinha, aspas. Certo? E esse momento vai ser só marcar toda a evolução que vocês tiveram, coletivamente. Então, beleza. Aí, cumprir as competências e cumprir as atividades fixas, essas atividades que têm uma taxinha, por exemplo, essas atividades aqui, ler o capítulo 7, ler o livro de Títulos em Ação, tem uma taxinha, são atividades obrigatórias, você tem que cumprir essas atividades. No final das contas, o que vai interessar é a competência, você vai cumprir se tiver competência, mas as atividades também são obrigatórias, então é um requisito duplo, você tem que cumprir os requisitos, tem que cumprir as competências e as atividades obrigatórias. Certo? Então, cumprir as competências e atividades fixas, e aí você vai e providencia a conclusão do nível. A conclusão do nível faça uma conversa, marque um momento, revise a evolução como um bolo e siga, certo? A ideia é de você marcar um momento. Apresente a documentação. A documentação você encontra no site, é um formuláriozinho simples, você vai preencher com seus dados da PF. Você vai fazer um relato sobre como seu assessorado evoluiu quanto às competências essenciais, lê-se, como ele evoluiu enquanto voluntário, independentemente da função, e como ele evoluiu nas competências específicas, como é que ele evoluiu enquanto escotista do ramo lobinho, como dirigente, diretor financeiro, uma coisa assim. E ele vai fazer uma autoavaliação. Ah, mas como é que eu preencho? Você preenche como você preenche. É algo que deve ser honesto e espontâneo. Ah, vai ser avaliado, eu posso... Não, ninguém vai avaliar a sua redação. Ninguém vai tirar 3 pontos se você errar a vírgula. Certo? É uma avaliação final do tipo, escreva aquilo até para marcar o momento. Você é capaz de escrever para si mesmo esse processo. Ninguém, no final das contas, vai olhar, não, essa avaliação está ruim. Volta aí. A não ser que você escreva uma série de impropérios, ninguém vai voltar a sua documentação por hipótese alguma, tá? Então não se preocupe quanto a isso. Documentação é o menor dos seus problemas. Se você chegou nesse ponto, fique tranquilo, certo? Apresente a documentação, espere chegar o certificado. Chegou o certificado, você é a PF, vá lá, combine com a diretoria do grupo. Pode ser curso preliminar, básico, avançado, não interessa. Vá lá, prestigie seu assessorado, entregue para ele, entregue no cerimonial, se for o caso, dependendo de como funciona com cada grupo. E vamos marcar esse momento, como você marca com o jovem, certo? E como acontece com toda a avaliação serve ao adulto e serve ao grupo no qual ele pertence, certo? Então, sempre dê o feedback à unidade escoteira local da avaliação que você faz, do assessorado, certo? Isso aí é muito importante. Você não pode estar alheio à diretoria do grupo. Você é nomeado pela diretoria do grupo. Ah, mas eu não sou do grupo. Não interessa, você foi nomeado pela diretoria daquele grupo. Então, algum tipo de prestação de contas, no sentido de que, olha, fulano de tal está indo muito bem, apresentou dificuldades com tal coisa, é algo que você tem que dar sempre, certo? Faz parte do papel de APF. Eu gosto muito dessa frase, e esse é o último slide, por isso está escrito obrigado. Tá? Somente os que vivem esta missão conhecem o prazer que nós recebemos. Eu trabalho com adultos há uns 12 anos, no termo de desenvolvimento escoteiro. A maioria daqui eu imagino que seja escotista e está aqui para ver os jovens evoluírem, né?
Eu sou uma pessoa estranha, né? Desde os 20 e poucos anos, eu gosto de ver adultos evoluindo. E é por isso que eu trabalho com formação. No final das contas, não tem muita diferença em termos de como isso ocorre. No final das contas, nós queremos trabalhar a autonomia de todo mundo. A gente quer que vocês, a atuação que vocês tiverem, da forma que vocês estiverem, com as dificuldades que vocês tiverem, que vocês se virem. Certo? Que vocês sejam exemplos dos jovens de vocês, para que eles também aprendam a se virar. E o que me move, principalmente, é eu, como APF, ver nesses processos de avaliação, ver meus assessorados evoluindo. E eu desejo que vocês, como pessoas que também vivem essa missão, ou que possam vir a viver essa missão, também conheçam e desfrutem desse prazer que nós recebemos, certo? É uma honra estar com vocês, é uma honra ter participado desse webinar, foi muito divertido, certo? E eu espero ter a oportunidade de estar em outros momentos, preferencialmente em situações um pouco menos turbulentas.